Você sabia que o sono é um ótimo aliado, na verdade ele é primordial para o seu emagrecimento, para o ganho de massa muscular, para a sua estrutura óssea, saúde da sua estrutura óssea e para você ter mais energia durante o dia? Então fica aqui comigo para você descobrir como melhorar o seu sono e otimizar o seu metabolismo. Se você não me conhece, eu sou Evelyn, nutricionista, e aqui nesse canal eu falo muito sobre saúde, nutrição e genética. Então, por que o sono é tão importante assim? Porque durante o sono a gente tem uma regeneração celular. Durante o dia a gente gasta o nosso corpo, e durante a noite a gente precisa regenerar, reabastecer as nossas energias, reabastecer, regenerar nossas células. E esse é um ciclo que permite que a vida continue. Sem sono não há vida, tanto que o ser humano não consegue ficar mais de 7 dias sem dormir. A restrição de sono era utilizada como tortura nas guerras antigamente. Então, para você ter noção de que como o sono, a falta de sono, pode gerar a morte. Então, já que o sono é tão essencial para a nossa vida, um sono adequado nos traz uma vida adequada. Agora, um sono inadequado, se você tem falhas aí no seu sono, se você não dorme bem e fica acordando durante a noite, você também não vai ter uma vida adequada, vai ter uma falha em alguma parte do seu metabolismo. É essencial você ter um bom sono para você ter saúde, para otimizar o seu emagrecimento, para otimizar o ganho de massa muscular, para o seu humor, para a saúde da pele. Não sei se você já ouviu falar sobre aquele soninho da tarde que as pessoas tiram e ela costuma falar: ah, vou tirar ali meu sono da beleza. Por quê? Porque o sono, ele realmente melhora a nossa pele. Isso não quer dizer que você deva fazer uma cesta sempre ali no meio do dia, mas otimizar mesmo o seu sono no momento ideal, que é durante a noite. Um bom sono ajuda na memória, no foco, na concentração. A gente sabe que a falta de sono ela vai gerar uma desregulação nos nossos neurotransmissores, aumentando também a vontade de comer, a fome. Nos ajuda a ter mais energia, mais disposição, além da redução do estresse. E esse estresse, para quem tem síndrome do intestino irritável, já sente na hora. Quando tem um sono inadequado, um aumento de estresse acontece e você vai começar a ter queixas intestinais, desbiose, mal-estar. Então, para quem tem síndrome do intestino irritável, você vai sentir logo de cara quando você começar a melhorar o seu sono. Além disso, quem não dorme bem acelera o seu envelhecimento. Isso porque não se tem uma boa regeneração celular. E aí você pode me perguntar: tá, eu já entendi, o sono é muito importante, mas Evelyn, eu não consigo dormir, eu sempre tenho insônia. Vamos lá, existem vários tipos de insônia. Eu vou falar aqui sobre a insônia inicial, a insônia intermediária e a insônia final. Tem a insônia inicial, que é quando ela deita na cama e não consegue dormir, tem uma dificuldade de pegar no sono ali inicialmente, mas isso normalmente é pelo aumento da adrenalina, ou você está com alguma preocupação, alguma coisa ali que está aumentando a sua adrenalina, ou você acabou de assistir algum filme ou leu algum livro que tem ali alguma ação e que fez aumentar ali a sua adrenalina. Afinal, o nosso corpo ele tem a mesma sensação, tem a mesma produção de neurotransmissores, como se a gente estivesse passando pelaquela situação ali da ficção que você está assistindo, da ficção que você está lendo. Você começa a ter essas sensações, essa produção desses neurotransmissores e aumentando a adrenalina. Com isso, vai atrapalhar o seu sono. Outra coisa também é o excesso de luz ali no seu quarto, cheio de luz, a sua televisão ligada, ou quando você vai escovar os dentes no seu banheiro, na sua casa de banho, aquela luz branca. Essa luz, ela estimula a produção de cortisol. E esse momento não é para o nosso cortisol estar alto. Nesse momento, a gente tem que reduzir o cortisol e passar a produzir e aumentar a nossa melatonina, que a gente vai passar para descansar e dormir. Outra coisa muito comum também que atrapalha o sono inicial é tomar café durante a tarde ou até durante o dia. Algumas pessoas elas não degradam muito bem a cafeína, demora muito tempo para ser degradada. Então ainda tem cafeína circulante ali no corpo da pessoa, por isso que ela não consegue pegar no sono ali logo no início. Tem ali a insônia final, que ela acorda antes do despertador dela tocar. Então esse tipo de insônia ele é um pouco mais típico de pessoas que têm depressão. Mas o que eu quero focar aqui com você hoje é sobre a insônia intermediária, que é quando a pessoa acorda ali no meio da noite, entre as 4, 3 horas da manhã, ela até pega no sono, consegue dormir bem, mas já acorda de madrugada e depois não consegue dormir de novo. Depois ela volta a dormir ali pela manhãzinha e tem um sono pesado ali durante a manhã e dormiria a manhã toda se deixasse. Então, essa insônia intermediária, ela é a mais comum, é que aparece muitas das vezes no meu consultório e a gente começa a tratar essa insônia e é o que eu vejo muitas pessoas também relatando no dia a dia. E isso se dá pela desregulação ali da produção do cortisol
cortisol, muitas vezes gerado por uma ansiedade ou pela preocupação. A maioria das vezes que esse cortisol aumenta ali do nada durante a noite é por conta de alguma ansiedade que a pessoa está passando. Então, o cortisol ele dá um aumento ali durante a madrugada, quanto nesse momento não era para ele ter aumentado. O cortisol ele precisa começar a aumentar durante a manhã, quando a gente acorda. Então, ele vai aumentando aos poucos e a nossa melatonina já é para estar sendo reduzida ali nesse momento. Só que com essas pessoas já acontece ao contrário. Acontece o aumento da produção do cortisol logo no meio da noite. Às vezes não é nem um aumento. Muitas das vezes essa pessoa ela consegue dormir por conta do cansaço. Então ela dorme por ter ali um cansaço, mas pelo cortisol dela estar em alta. E quando o cortisol ele começa a aumentar ali durante a madrugada, porque a gente precisa dar um pico de cortisol logo de manhãzinha cedo. E a nossa melatonina, ela vai começando a reduzir ali no iniciozinho da manhã, porque a gente tem que despertar. Só que por essa pessoa já estar com cortisol alto, o mínimo que esse cortisol aumenta já é alto para o nosso corpo, já dá um despertar ali para o seu corpo, porque você já está com esse cortisol em níveis maiores do que o normal. Então, qual seria a solução? Existem sim soluções nutricionais, nutrientes, vitaminas que dá para resolver essa parte, mas o primordial é você montar uma rotina noturna, uma rotina durante o seu dia que otimize a redução dessa sua ansiedade e começar a lidar com esse problema, seja com terapia, com alguma ajuda profissional, seja anotando todas as suas tarefas na agenda para começar a ajustar e se organizar melhor. E o que vai ajudar o seu sono é um aglomerado de fatores. Não existe um chá, uma substância que vai ser um milagre que vai te ajudar. Existem sim alguns medicamentos, mas o meu intuito é você ajustar tudo isso de forma natural, entrando dentro do seu ciclo circadiano, do seu ciclo normal. E claro, se isso tudo não deu certo na parte nutricional, a ajuda de terapia, aí sim procura a parte do medicamento. O que eu vejo é muitas pessoas já indo logo tomar o medicamento, mas está com o ciclo todo errado, está com falta de nutrientes, não tem ajuda profissional ali com um psicólogo, um terapeuta. Isso sim é uma base, é o que vai realmente te ajudar. Não vai mascarar esse seu problema induzindo com o medicamento. Então, como melhorar o nosso sono? Isso começa logo de manhã. Não é lá no finzinho do dia. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer quando acordar é olhar para a luz, deixar a janela aberta ou então abrir a janela, porque esse olhar para a luz solar e para a claridade, vai estimular a produção natural de cortisol. Isso é muito importante porque o seu corpo começa realmente a entrar no ciclo. Muitas pessoas às vezes acordam pela manhã e permanece ali numa caverna, na escuridão. Isso não é bom. Outra coisa interessante é você adicionar atividade física de manhã, porque isso vai aumentar os seus níveis de serotonina. E essa serotonina aumentada, ela vai ser transformada em melatonina durante a noite. Então, estimular a produção de serotonina durante o dia, porque ela vai ser utilizada durante a noite para a produção de melatonina. Além disso, fazer um café da manhã rico em proteínas, ali entre 20 e 30 gramas de proteína. Isso vai ser essencial para manter o seu corpo bem nutrido logo de manhã. Você pode adicionar também alguns carboidratos, de preferência para aqueles ricos em antioxidantes, como os frutos vermelhos, o kiwi, ananás, abacaxi, o mamão. Agora vamos para outro ponto, 8 horas antes de dormir, não adicionar nenhuma bebida estimulante, então nada que tenha cafeína. Por quê? Porque a cafeína ela fica circulante ali durante 8 horas, mais ou menos, ali no nosso corpo. Isso depende muito também de cada pessoa, porque tem pessoas que não vão degradar muito bem, não vão metabolizar muito bem a cafeína, fazendo com que ela fique circulante muito mais tempo ali no seu corpo. Além disso, fazer uma higiene do sono, que foi aquilo que a gente falou, reduzir a luz, aquela luz branca, aquela luz forte, tentar evitar ao máximo assistir televisão, ler algum livro que tenha muita histórias de ação durante a noite e adicionar já coisas mais tranquilas. Beba um chá de camomila, um chá mais calmante, em pequena quantidade de água. Não beber muita água durante a noite para você não acordar ali de madrugada para urinar. Uma coisa que você pode fazer durante a noite, se você é uma pessoa muito preocupada, ansiosa, está passando por uma fase mais difícil, mais complicada, claro, o ideal é estar fazendo uma terapia, estar procurando uma ajuda profissional para isso. Mas o que você pode adicionar é assistir filmes ou vídeos de comédia. Não muito próximo de dormir, mas ali entre as 6, 7 horas
da noite, quando você, depois do seu jantar, é você assistir essas coisas de humor. Por quê? Porque quando a gente sorri, quando a gente está feliz, quando a gente dá aquela gargalhada, a gente mostra para o nosso corpo que está tudo bem. A gente gera uma resposta para o nosso corpo que aquele local é seguro, que está tudo bem. Então a gente fica mais tranquilo. Quando a gente está com medo, a gente tem um susto, quando a gente está em pânico, a gente mostra para o nosso cérebro primitivo que aquele local é inseguro. A gente fica em alerta o tempo todo. Então, por mais que você esteja realmente num local que não seja tão seguro assim, mas engane o seu cérebro ali, faça esse engano ali, só mesmo para você descansar, para você relaxar, porque o sono a gente já viu que ele é primordial para você ter foco, ter energia. Se isso te atrapalha durante a noite, com certeza o seu dia vai ser muito ruim. Outra coisa que parece ser muito boba, mas ajuda demais, e isso não é só porque eu tô falando, isso é cientificamente comprovado, é você falar coisas positivas para você mesmo. Ao invés de você ficar falando de coisas negativas, hoje eu já vou dormir, eu vou acordar de madrugada, essa noite eu já sei que eu não vou dormir bem, amanhã vai ser um dia de fracasso. Então, é você já ir deitar e falar, eu vou escrever todos os meus problemas aqui, amanhã eu resolvo eles, porque hoje eu vou dormir muito bem. Eu vou dormir direto e acordar amanhã às 7 horas da manhã. Você estipula até o horário. Vou acordar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, bem disposta. Eu vou ter um ótimo dia amanhã, porque eu vou dormir e vou descansar muito bem hoje. E realmente ser positivo, colocar isso para fora e tirar essas preocupações, colocando tudo no papel, falando que você vai resolver aquilo só no dia seguinte. Problema? Situações complicadas? Amanhã eu olho para vocês, porque agora eu vou descansar. Sabe, outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo é tomando bebida alcoólica para relaxar o corpo e ter um bom sono durante a noite. Só que isso vai te dar uma falsa sensação de um bom sono. A verdade é que a bebida alcoólica, ela reduz a produção de melatonina, te dando ali um sono superficial. Você não vai entrar naquele sono profundo, regenerador que a gente necessita. Até porque a melatonina, ela é muito importante estar ali em níveis ótimos para a gente ter essa boa recuperação e regeneração celular. Outra coisa que atrapalha muito o sono, também por essa questão, é jantar muito tarde. Por jantar muito tarde, ao invés do nosso corpo estar preocupado com a nossa regeneração, com a detoxificação, o nosso corpo vai estar preocupado em digerir aquele alimento que você fez. Então, não vai ocorrer uma boa detoxificação durante a noite, uma boa regeneração celular durante a noite, por conta daquele trabalho extra que você deu por jantar muito tarde. O ideal é jantarmos pelo menos 3 horas antes de deitar. Se você for dormir ali pelas 10 horas da noite, janta pelas 7 horas, você consegue ter esse tempo. O melhor horário para dormir é entre as 9 horas da noite até as 23 horas. Claro que para quem consegue e para quem tem uma rotina que dá para adicionar isso. Mas por que desse horário? Porque a gente começa a produção de melatonina ali pelas 8 horas da noite. Alguns estudos mostram às 6 horas da tarde, mas a gente vai tendo pulsões de produção de melatonina. Essas pulsões vão acontecendo até a gente pegar e dormir. Quando a gente dormir, essa produção vai sendo contínua. Então, a gente vai tendo pulsos, dependendo, em alguns horários, vamos supor, às 6, outras 8, outras 10, e vamos tendo essa pulsão de produção de melatonina. Quando a gente deita, a gente começa a ter essa produção contínua. E ela vai reduzindo essa produção ali pelas 3, 4 horas da manhã, para esse nível ir reduzindo, para a gente acordar durante o dia, às 6, 7 horas da manhã, aumentando então a produção de cortisol. Então, imagina uma pessoa que dorme ali pelas 3 horas da manhã, pelas 6 horas da manhã, aquelas pessoas que fazem trabalhos noturnos e vai dormir durante o dia, ou ela não aproveita a sua melatonina ali que seria produzida durante a noite para dormir nesse momento, porque o dormir junto com o seu ciclo e junto com a produção de melatonina te gera mais regeneração celular, te gera uma melhor detoxificação e recuperação, regeneração do seu corpo e do seu metabolismo. Então, essas pessoas, elas até podem dormir 8 horas durante o dia, 8 horas ali durante a parte da manhã, mas elas não têm uma boa energia, uma disposição, foco, e às vezes ela nem sabe por quê, ela anda muito cansada no seu dia a dia, mesmo dormindo em quantidade maior, em um horário bom, mas ela não dorme junto do seu ciclo, junto com essa produção dessa melatonina. Então, essas pessoas, elas precisam sim suplementar com melatonina. E aí a quantidade vai depender muito de cada pessoa. É interessante você estar sendo acompanhado com um profissional da saúde, um nutricionista que entenda essa parte de suplementação. Mas eu já vou te dar um adentro que é interessante você adicionar pequenas doses.
não chega nem a 1 grama de melatonina, e ir observando as respostas do seu corpo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte e compartilha com aquele seu amigo que não dorme bem, não tem um sono muito adequado, ou aquele que sempre chega no trabalho muito cansado. Muitas das vezes ele não sabe que o sono dele não tá legal. Eu tenho certeza que se você ajustar esses pontos, você vai melhorar a qualidade de sono. E se você precisa de uma ajuda mais específica, me procura para você ter um acompanhamento nutricional. Para você ficar por dentro de tudo sobre saúde e nutrição, me segue lá no Instagram também, que eu sempre tô colocando muita informação por lá.